Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui. Esta é uma sessão da minha parte muito aguardada e desejada, porque já queria sentar-me a conversar com a Ana Paula Tavares há algum tempo. E não deixa de ser curioso porque nunca nos conhecemos ao vivo. Estamos agora, neste momento, a sentar-nos pela primeira vez juntas. Já falámos antes, mas, portanto, estava a dizer no fundo à Ana Paula, vamos nos conhecer aqui um bocadinho convosco. Não tivemos a oportunidade, este trânsito não nos deixou conversar um bocadinho antes, mas queria agradecer-lhe por ter vindo. É um enorme prazer estar aqui. Obrigada. E vamos fazer como é costume, vamos fazer uma conversa intercalada por algumas leituras e obviamente hei de abrir a conversa para que possam pôr alguma pergunta, alguma partilha que queiram fazer. Queria também deixar uma nota para além do trânsito. Nós tínhamos hoje leituras da Paula e da Cláudia que tiveram motivos de força maior muito complicados e não puderam estar presentes, portanto... elas deixam um grande abraço e muita pena de não estarem e, portanto, fica também essa nota. Mas estamos nós e está este livro maravilhoso, já agora mostro-vos, Poesia Reunida, seguido de Água Selvagem, de Paula Tavares, também falaremos sobre isso. Ana Paula, que também é só Paula Tavares, e que saiu na Caminho no fim de 2023 e que é no fundo a poesia reunida, no fundo não, é a poesia reunida, é assim que se chama o livro, e é extraordinário, comprem se puderem, vale muito a pena. Vou fazer uma breve apresentação e pronto, e depois passamos à nossa conversa e vou intercalando com algumas leituras e depois desafio a ler alguma coisa se quiser. Portanto, a minha convidada, Ana Paula Tavares, nascida em 52, na Huila, em Angola, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde também fez mestrado em Literaturas Africanas. É doutorada em Antropologia, na Nova, da Universidade de Lisboa, autora de livros de ficção e de poesia. Foi colaboradora, ainda não sei, da RDP África, professora jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, agora já é a minha parte, uma extraordinária poeta. Ana Paula, se calhar começava por lhe fazer uma pergunta antes de ler alguns dos seus poemas, assim neste meu, enfim, trabalho de casa que vou fazendo e nas leituras que fiz sobre si, algumas coisas também a que assisti. A Ana Paula diz, numa conversa, eu achei interessante, disse que a da altura percebeu ou publico agora ou nunca mais publico, sendo que assume que publicou tarde, não é? E quem lê os seus poemas, realmente nestes poemas há uma forte sensação de experiência, do vivido, não é? Menos, às vezes há muita poesia que é sobre, digamos, elucubrações, e aqui há muito a vivência, não é? Há cheiro, há terra. Dá um bocadinho a sensação que a Ana Paula viveu bastante até começar a escrever. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Quando é que vem essa decisão, pelo menos de publicar? Se calhar a escrita já existia, não é? Vamos começar por aí. Boa tarde. Muito obrigada por terem esperado e peço imensa desculpa porque eu sou absolutamente frenética com as horas e hoje fui eu que me atrasei. Mas então fiquem à vontade para fazer todas as perguntas, se eu souber responder. Em relação a esta, eu sempre escrevi, porque muito nova, quando aprendi a escrever, percebi imediatamente que havia na escrita um ato de poder, não é? Bastante grande. Portanto, eu não tinha muito jeito para jogar futebol, não tinha muito jeito para as corridas, era pequenina, insignificante, não correspondia aos padrões de beleza que as mulheres teriam naquela altura, e rapidamente percebi que escrevendo
isso me dava um grande poder sobre os outros. Passei a fazer as redações dos meus colegas, quando era o tempo de fazer as redações, fazia-lhes os pontos de português, normalmente. Quando passámos para o liceu, já passou a ser de português, de inglês, alemão, só matemática é que eu dizia, aí não dá. E, portanto, a escrita, eu sempre tive uma grande relação com a escrita, sempre escrevi. Eu lembro-me de ser muito miúda e fazer pequeninas peças de teatro que ensaiávamos depois na rua, os outros amigos eram personagens, né? Peças de teatro que representávamos e, portanto, a escrita foi sempre o meu lugar de me encontrar, não é? Era um sítio onde ninguém podia chegar, não é? Porque nós tínhamos infâncias terrivelmente vigiadas, não é? As mães, as madrinhas controlavam aquelas infâncias completamente, não é? Não éramos propriamente crianças que podiam brincar. Podiam brincar se, entretanto, tivessem feito a cama, lavado a roupa, arrumado a casa, aquelas coisas que era assim. Que era assim que pelo menos eu fui educada, não é? E então, à escrita, aos meus cadernos, a minha madrinha não chegava, não é? Eu podia, inclusive, escrever coisas horríveis sobre ela, que ela jamais iria e escrevi. Jamais iria ler. Portanto, esse lado secreto da escrita, não é? Sem sequer me preocupar se escrevia bem ou mal, ou se iria um dia publicar, não era isso, era realmente aquele lugar de refúgio, de estar longe de tudo e de todos e de poder pôr no papel coisas que me passavam pela cabeça. Quero vos dizer que não eram sempre boas. Depois cresci, continuando sempre a escrever, mas realmente eu vivi em Angola no momento em que todos nós tomámos consciência de que a situação colonial não era a situação para continuar, que tinha que ser terminada e que todos nós, de uma maneira ou de outra, tínhamos que participar nessa atividade, de alguma maneira, nessa atividade de libertação. Pois eu não cheguei a ir a ser guerrilheira, a ir para as matas, nem nada, mas fiz muitos trabalhos ligados, por exemplo, à alfabetização de adultos. Começámos por chegar a esses grupos através da igreja, não é? Éramos catequistas e ao mesmo tempo ensinávamos a ler. Depois surge aquele normal corte radical com a igreja, quando percebemos que a igreja, de certa maneira, era cúmplice de toda aquela situação, com muitas exceções. Houve padres e freiras extraordinários, não é? Que salvaram muita gente da terrível situação que era a situação colonial. E, portanto, o facto de participar em todas essas coisas, o facto de trabalhar para a independência de Angola, levava-me sempre a pensar, mas é escrever, publicar. Eu achava que isso era uma coisa, um ato de vaidade que não devia ter lugar. E, portanto, fui escrevendo, rasgando, guardando, não guardando. Entretanto, aconteceu a independência de Angola. Um ano depois tive uma filha, não é? Altos valores se levantavam, não é? Era muito importante, trabalhávamos muito, tínhamos que inventar a comida, coisa que eu não pensei que era possível, mas era possível inventar comida e, portanto,
continuava a ser uma coisa, mas enfim, estas coisinhas que tu escreves são tão tuas, tão intimistas, que realmente o coletivo, que aquela coisa mais larga não cabe aqui. Até que realmente cheguei a um momento em que pensei, ou é agora, ou calo-me para sempre, como nos casamentos, não é? E felizmente Luandino Vieira era secretário-geral da União de Escritores, que na altura, nos primeiros anos de Angola, não tínhamos editoras, não tínhamos nada disso, mas ele era um excelente editor, não é? E eu dei-lhe um caderninho de poemas e ele apareceu-me uns dias depois já com uma maquete da capa, o caderno pensado, o nome tinha sido o nome que eu tinha escolhido, Ritos de Passagem, e ele pôs Paula Tavares. Daí vem o Paula Tavares. Quando toda a gente me chamava Ana Paula, mas ele pôs Paula Tavares. Portanto, não é heterónimo nenhum, eu não sou eu e o outro, coisa nenhuma, sou só uma, não é? E mesmo assim dá muito trabalho. E então não pensem que é uma coisa esquisita. A partir daí a poesia sai com Paula Tavares e a prosa com Ana Paula Tavares. Portanto, contei-vos um bocadinho da história da minha vida, e se vocês quiserem saber mais, tenham sempre muito cuidado com os escritores, que são muito mentirosos, né? Mas se quiserem saber mais e fazer perguntas, eu posso responder, está bem? Não sei se respondi. Respondeu muitíssimo bem, e eu queria lhe fazer uma pequena provocação, mas a propósito da questão da Ana Paula e da Paula Tavares, há uma entrevista sua maravilhosa, aliás, que dá a Ana Sousa Dias já há algum tempo, naquele programa extraordinário que a Ana Sousa Dias tinha, e a dada altura a Ana Paula diz: vou ver se recupero o Ana entretanto, e não recuperou, ou seja, continuou Paula Tavares, porque depois sentiu que já não lhe fazia sentido, ou seja, mantém assim porque... Sabe que uma vez convidaram-me para ir ao Porto à Feira do Livro, e eu estava num pavilhão para fazer uma conferência, e as pessoas depois vieram pedir-me: então, e os livros? Onde estão os livros? Para comprarmos, queremos que assine. E eu não sei, não faço a mínima ideia. O resultado foi que as pessoas do Porto procuraram a Ana Paula Tavares, a poesia de Ana Paula Tavares, e não encontraram, e portanto não existia. Eu disse: pronto, ok, vou continuar Paula Tavares, pelo menos no que à poesia diz respeito, porque não vale a pena estar a criar mais complicações. Já assim é tão difícil, a circulação do livro é difícil, e portanto fica assim, não é? Sobretudo desfeito esta confusãozinha que pode pensar-se em coisas muito problemáticas. Sim. E pensadas, não é? Sobretudo na casa onde estamos. No meu caso não, sou completamente sem interesse nenhum, plana, igual, e não há muito não. Bem. Ana Paula, quero muito ler alguns poemas seus, mas queria fazer-lhe uma pergunta relativamente também à questão da língua, porque falou da sua infância em Angola e da sua vida em Angola, e fala também, enfim, do português, de ter sido ensinada a falar português e de até ser aquela que fazia as redações aos seus colegas, mas conviveu com o Bantu, não é? Com várias línguas que proliferavam à sua volta, e vamos pôr a coisa assim, não é? No fundo, essa ambiguidade e também essa proibição, de certa forma, que durante o tempo viveu, não é? De não poder falar ou se aproximar-se, digamos assim, dessas línguas, dessas sonoridades, marcou bastante também a forma como escreve. Sim, é verdade. Eu sempre tive a nostalgia de não falar as outras línguas. No tempo em que eu nasci, éramos...
Portanto, para ter a educação que eu tive, não é? Eu entrei na escola primária, eu entrei no liceu, eu entrei na universidade, não é? Era preciso falar português. E éramos completamente desencorajados pelas famílias, pelas pessoas que nos eram mais próximas, de qualquer proximidade com as línguas das pessoas que nos rodeavam, não é? Eu vivi junto de uma comunidade de pastores, não é? Que conserva os seus hábitos e costumes, a sua língua, o Nyaneca, que é uma língua banto, realmente pertence ao grande grupo das línguas banto e que tem sonoridades que ainda hoje estão nos meus ouvidos, embora eu não fale, nem sequer entenda, a não ser uma meia dúzia de palavras, mas há sonoridades que estão, não é? Eu via, por vezes, de manhã, as mulheres, quando se encontravam, a cumprimentar-se umas às outras, não é? E realmente aquele cumprimento tinha uma extensão, não é? Uma duração no tempo que não era aquilo a que eu estava habituada. Eu estava muito habituada ao bom dia, não é? No caso da minha madrinha era mais cerimonial, porque tinha que beijar a mão, coisa que me dava uma grande raiva, mas tinha que beijar a mão e pedir a bênção, a sua bênção. Portanto, era aquele ritual que rapidamente se transforma em qualquer coisa sem sentido, não é? Nós dizemos mecanicamente para despachar aquilo, não é? E para pôr a velhota. Hoje sou eu que sou velhota, também no tempo achávamos que ela era muito velha, não tinha nada que estar ali. E então para que ela fosse à vida dela e nos deixasse em paz. Mas aquilo tinha realmente uma curta duração, como todas as formas de cumprimentar em língua portuguesa. E eu via as mulheres, sobretudo as mulheres, não é? Demorarem imenso tempo nesse cumprimento, por exemplo, quando se encontravam ao princípio da manhã. E por curiosidade depois fui ler trabalhos de missionários que fixaram essas línguas, gramaticalizaram algumas dessas línguas e percebi que há todo um encadeado de frases que têm a ver com... quer dizer, o cumprimento não é apenas uma coisa que se institui e pronto, não é? Ou apenas mostrar boa educação ou ser polido. É muito mais do que isso. É uma tentativa de nos inteirarmos da vida da outra pessoa e de que com a outra pessoa, com as suas pessoas, com os seus bois, está tudo bem, não é? Portanto, aquilo era uma cadeia quase cantada de bom dia, os teus sonhos apresentaram-se por ordem esta noite, há alguma coisa que não funcionou bem, o leite está bem nas cabaças do leite, não é? O outro das outras cabaças já virou manteiga. Era este encadeamento. Vocês veem, eu não fiz nada, eu transpus para o papel isto que eu fui aprendendo, não é? Portanto, eu tenho, para responder à pergunta, essa nostalgia de não ter acesso, não é? A esse domínio, a essa língua que me deu, no entanto, sei lá, talvez o primeiro aprendizado da poesia começasse por aí. A primeira sensação que eu tive que a poesia ia ser importante para mim foi ouvindo essas mulheres nessas manhãs. Muito obrigada pelas suas respostas. Estou quase que me esqueci que estou a conversar consigo. Estava agora só preparada para ouvir. Vamos Olha, então... que eu falo muito. Não, mas fala muito bem. Como todas as velhotas. Não me diga isso. Vou então ler 3 poemas seus. Aqui a tentar
escolher, eles são todos maravilhosos. Não é fácil. Bom, vamos por aqui. A chuva. Talvez o princípio fosse a chuva, assim descendo sobre a terra, para a cobrir de lama fértil e cogumelos. A chuva costuma anunciar-se de longe e avança sobre a distância, ligando o chão gretado da seca e dos tempos. A chuva sara o próprio ar e é mãe, pai, teto, templo para todos os viventes grandes e pequenos. Cai sobre a terra ávida, vinda não se sabe bem de onde, e lambe-lhe as cicatrizes até criar vida de novo a cada ciclo de vento e terra. De onde eu venho, a chuva usa uma voz fininha para falar uma língua de sopros, renta ao chão, e faz crescer com a lava dessa voz o mundo em volta. Os miúdos aprendem cedo a conhecer os sons da fala, a forma como muda na dobra do vento. Bebem dela a ciência da sede e esticam as asas sob a sua cortina de pérolas. Obrigada. Obrigada. Leu muito bem. Obrigada. Obrigada, eu. Posso ler mais um ou dois? Permite? Muito bem. Amargos como os frutos. Dizes-me coisas tão amargas como os frutos. Quanyama. Amado, porque voltas com a morte nos olhos e sem sandálias, como se um outro te habitasse num tempo para além do tempo todo. Amado, onde perdeste tua língua de metal, a dos sinais e do provérbio, com o meu nome inscrito. Onde deixaste a tua voz, macia de capim e veludo, semeada de estrelas. Amado, meu amado, o que regressou de ti é a tua sombra dividida ao meio. É um antes de ti. As falas amargas como os frutos. Obrigada. As populações deste grupo, que são também pastores, os Quanyama, ou Quanyama em português, não é? Na grafia portuguesa, tem uma tradição oral muito rica e muito obediente às fórmulas. Isto é, um poema não pode ser escrito da mesma maneira que um conto, ou que um provérbio, ou que um dito, não é? Há regras muito rígidas nesta mesma língua. E eu trabalhei nesse poema muito a partir da ideia que os Quanyama têm, que a pessoa que traz as más notícias não é uma pessoa do grupo. É normalmente alguém que vem de fora, não é? E que traz a notícia. Vem de fora, vem de longe, não é? E que traz a má notícia. Por exemplo, a notícia da guerra, a notícia do roubo do gado, a notícia de que alguma coisa muito má aconteceu num sítio longe, não é? E realmente isso, naquela língua, não é? Traduzido, é qualquer coisa assim. Dizes-me coisas amargas como os frutos, não é? Quero-vos dizer que alguns angolanos fartaram-se de me gozar. Coisas amargas como os frutos. Mas os frutos não são amargos. Depende, não é? Há frutos que são amargos, não é? E há frutos que não são amargos, não é? Eu, por mim, vou pela sabedoria Quanyama, e foi a partir daí que há frutos que nos cortam, não é? A boca, e foi por aí que construí o poema.
Vou então ler mais um poema, A Mãe e Irmã. Este é um dos meus poemas, enfim, de eleição. Também é um poema bastante lido, não é? Quando se fala da sua poesia, mas é de facto, são todos, mas é um poema extraordinário. A Mãe e Irmã. A mãe não trouxe a irmã pela mão. Viajou toda a noite sobre os seus próprios passos. Toda a noite, esta noite, muitas noites. A mãe vinha sozinha sem o cesto e o peixe fumado, a garrafa de óleo de palma e o vinho fresco das espigas, vermelhas. A mãe viajou toda a noite, esta noite, muitas noites, todas as noites. Com os seus pés nus subiu a montanha pelo leste e só trazia a lua em fase pequena por companhia e as vozes altas dos mabecos. A mãe viajou sem as pulseiras e os óleos de proteção, no pano mal amarrado. Nas mãos abertas de dor estava escrito: meu filho único, não toma banho no rio. Meu filho único foi, sem bois, para as pastagens do céu, que são vastas, mas onde não cresce o capim. A mãe sentou-se, fez um fogo novo com os paus antigos, preparou uma nova boneca de casamento. Nem era trabalho dela, mas a mãe não descurou o fogo. Enrolou também um fumo comprido para o cachimbo. As tias do lado do leão choraram 2 vezes e os homens do lado do boi afiaram as lanças. A mãe preparou as palavras devagarinho, mas o que saiu da sua boca não tinha sentido. A mãe olhou as entranhas com tristeza, espremeu os seios murchos, ficou calada no meio do dia. Obrigada, eu. Aqui para pontuar o final do poema. Ana Paula, tenho imensas perguntas para lhe fazer. Queria, na senda do que estamos aqui a conversar, estamos ainda a falar muito, e bem, porque é uma grande dimensão da sua poesia, de Angola, das suas raízes. E depois olhamos para o seu percurso e há este estudo da história e este estudo da antropologia e das línguas africanas, da literatura africana. Houve naquela menina que escreveu, digamos, às escondidas, não é? Que encontrou na escrita uma forma de sobrevivência, porque também me parece que é isso, não é? Da sobrevivência do espírito, uma vontade grande de dar sentido ao que viu. Eu acho que quem estuda a história, pelo menos quer dar sentido, enfim, ao seu contexto e ao passado e a algumas atrocidades que vê, não é? Acho que há muito essa vontade. Como é que relaciona, não é, a sua escrita e esses temas que aborda com também essa escolha que tem mais a ver com a sua investigação, com o lado, se quisermos, mais formal, mais institucional da sua vida? É uma pergunta um bocadinho grande e ampla, mas não, fala tão bem, esteja à vontade. Eu acho que passei a vida toda a fintar o destino. Acho que há um livro que se chama assim, não é? Fintar o destino. Portanto, não é meu, não inventei isto, mas eu passei a vida toda a contrariar aquilo que estava mais ou menos programado. Para uma mulher da minha idade, o que era normal naquela altura, numa sociedade colonial como a angolana, era, ok, vá lá que fizesse o liceu, não é? Mas depois do liceu já chega para uma mulher, não é? Tem que ser umas mãozinhas, tem que cozinhar bem, saber bordar, saber arrumar a casa, lavar a roupa e essas coisas, não é? Por exemplo, eu não me lembra de alguém me ter lavado e passado a ferro a minha bata da escola. O que quer dizer que aos 6 anos era eu que tinha a responsabilidade da bata, não é? E então, portanto, o meu destino estava mais ou menos traçado na cabeça das pessoas que me rodeavam, não é? Das minhas mães, da minha mãe, das minhas tias, da minha madrinha, de toda a gente. Deixa lá, ela é assim um bocadinho... Desconfiavam muito da minha cabeça, não é? Porque não era propriamente uma pessoa muito normal, não é? Lia muito, escondia-me em sítios para ler, todos os sítios onde eu passava havia livros, era esquisita.
E então eles pensavam, ela que faça o liceu, depois pronto, casa-se e tudo vai entrar nos eixos, né? Pensavam elas. E o destino era esse, casar, ter uma montanha de filhos, né? Provavelmente levar pancada do marido, porque também era normal. E eu pensava, não, eu não quero, isso não chega para mim. Eu quero contrariar o destino. E então, no final dos anos 60 do século passado, o colonialismo português criou os Estudos Gerais Universitários em Angola e em Moçambique. Primeiro com esse nome, Estudos Gerais Universitários, e depois mais tarde com o nome, no caso de Angola, Universidade de Luanda. E os cursos que abriram em Angola estavam distribuídos pelas diferentes cidades, não é? As letras foram para a cidade onde eu morava. As letras, História, Geografia e Matemática. Vá-se lá saber porquê. Talvez pensassem que as montanhas ajudavam as pessoas a pensar. Enfim, e portanto, quando a minha madrinha, que era a pessoa com que eu vivia mais de perto, deu conta, não é? Eu estava matriculada na universidade e com uma bolsa de estudos, que é para ela não poder dizer que não havia dinheiro para estudar, tinha uma bolsa, não é? E então eu disse, não, eu não posso ficar aqui, não é? Portanto, a história, não é? Eu lembro-me sempre de um professor maravilhoso, ainda é vivo, ainda está aqui em Lisboa, desculpem, está muito calor, desculpem tirar o casaco. E eu lembro-me sempre desse professor ter chegado a Angola e ele tinha feito a licenciatura aqui em Lisboa e depois tinha passado um ano em Paris a trabalhar ele é arqueólogo, a trabalhar com arqueólogos, com grandes arqueólogos da época, não é? E, portanto, imagine o homenzinho com 25 anos foi mandado para atrás da serra, não é? E estas meninas e meninos, não é, que lhe caem assim nas mãos, não é? Ele pensava que nós éramos atrasados mentais, mas no mínimo. E então, na primeira aula, eu lembro-me sempre que a pergunta era: porquê que escolheu História, não é? E toda a gente fez discursos espantosos da vocação, do desejo de escolher, de saber o passado, de não sei o que mais. E eu fui a única que respondi: escolhi História, não tinha outra hipótese. Não tinha mais nenhum sítio para onde me virar. E portanto, eu acho que ele, a partir desse dia, ele ficou de olho em mim, não é? Pensando um pouco, bom, aqui tenho um caso, tenho aqui um caso, porque eu disse, eu escolhi, não tinha outra hipótese, não é? Ali só funcionava francês, não é? Que na altura se chamava Românicas, não é? Geografia, Matemática e História. Ora, eu só podia ir para a História, não tinha outro tipo de vocação. E, portanto, é verdade que depois de lá estar dentro, descobri que havia muitas hipóteses, sobretudo uma abertura à leitura, não é? E pela mão nem todos os professores que nos calharam eram assim, não é? Havia gente que nos dava aulas apenas porque eram esposas de capitães e assim não tinham nada que fazer, iam dar aulas, não é? Eu tive uma professora porque nós naquela altura tínhamos História de Portugal História de Portugal medieval, História de Portugal não sei o quê, e todas as histórias de Portugal, e eu tive uma professora de História de Portugal medieval que, quando foi à avaliação, disse: a tua nota é 18, mas eu quando vou à rua, tu estás na rua. Eu quando vou ao cinema, tu estás no cinema.
Tu fazes parte do grupo de teatro. Eu quando vou mais não sei onde, ao Combinado, que era o café da moda, né? Eu quando vou ao Combinado, tu estás no Combinado. Logo, não podes estudar, porque não te vou dar 18, vou-te dar 14. Era assim que se decidiam as notas, não é? Mas também tinha professores como esse, não é? Que nos punham nas mãos livros completos. Nem ele próprio tinha muita consciência, não é? Mas que nos punha a ler, não é? Gabriel Garcia Marques, quando Gabriel Garcia Marques ainda não estava traduzido em português, e ele obrigou-nos a ler em espanhol, não é? E a representar aquilo no teatro. Eu ainda hoje sei páginas de cor do livro, não é? Portanto, essa experiência acabou por se tornar uma experiência, para mim, ávida, de conhecer, de saber, muito interessante. Mas cheguei lá por absoluto acaso, e só para chatear a minha mãe e a minha madrinha, só porque eu queria mesmo que elas... não queria mesmo casar logo naquela altura, ter uma data de filhos e pronto, arrumar a vida, como se dizia. Portanto, não era propriamente uma rapariga muito bem comportada, né? nesse aspecto, embora tenha fama até de ser boa pessoa, mas isso, os escorpiões, como vocês sabem, têm as suas artes, e malas artes de esconder, mas fazer as coisas. Portanto, não foi. Claro que sim, claro que aproveitei muito daquilo que me foi oferecido, sobretudo muito cedo comecei a ver, isto não é a minha história. O meu primeiro rei Dom Afonso Henriques, não. Isto não pode ser verdade. Como é que o Dom Afonso Henriques, lá não sei aonde, e Angola, qual é a relação, não é? Portanto, também foi muito importante este questionamento, porque nós éramos orgulhosas do Dom Afonso Henriques, éramos obrigadas a ser orgulhosas do Dom Afonso Henriques. Ele era os nossos antepassados eram lusitanos. O que é isso? Não é? Uma pessoa olhava, às vezes olhava para o espelho, lusitanos, o que é isso? Não é? Portanto, isso foi realmente importante para criar uma consciência do eu, no sentido do self, né? Que não era assim tão pacífica. E realmente esse aprendizado fez-me olhar com outros olhos para essas pessoas que me rodeavam. De tal maneira que um dos momentos mais angustiantes, do qual eu tenho memória, porque a nossa memória também é muito construída, nós fomos construindo memórias e, portanto, há muita aldrabice que eu também meti lá dentro da minha memória. Mas eu tenho muita consciência do momento em que olhei para os povos Ovamuila, não é? E disse, mas eu, afinal, de qual lado é que sou? Daquele ou deste? Não é? Porque eu tinha sido criada e crescida completamente fora daquele mundo, não é? Que me rodeava. E, portanto, afinal, onde é que eu me situo? Não é? Ali ou aqui? Não falo a língua, não fui iniciada, não é? Não uso aquelas tranças, não tenho aqueles hábitos e costumes, não é? Afinal, eu sou quem? Portanto, essa formação ajudou-me muito a crescer enquanto pessoa e enquanto pessoa que questionava o mundo à volta. Não sei se respondi ou se já estou aqui a fazer fintas. Não, nenhuma. É muito meu hábito. Está-me a levar pela mão. Estamos as duas de mão dada a ir num caminho maravilhoso. E a propósito disso que acabou de dizer, e da questão da identidade, disse uma coisa que eu achei muito forte de ler e também fiquei com muita curiosidade de perceber. Disse a dada altura, não quero estar a referir onde porque não saberia reproduzir, mas disse qualquer coisa como: eu só consigo escrever se estiver em diálogo, em contacto com uma alma angolana, com Angola. Isso também vem dessa compreensão do self, não é? Da sua identidade. É aí também que a poeta Paula Tavares está, mesmo que esteja aqui hoje aqui na Casa Fernando Pessoa. É verdade.
É aí que está, não é? Há um poeta angolano que eu considero um dos maiores poetas angolanos. Felizmente temos entre nós uma especialista e uma leitora desse grande poeta, a Lívia e a querida compatriota, que é Rui Duarte de Carvalho, que define muito bem, não é? Esse momento que eu tentei explicar há pouco, não é? O momento em que nós percebemos que há em nós uma alma angolana, não é? E que não é possível fazer nada, escrever nada, existir sem ser, não é? Na assunção dessa mesma identidade. O Rui Duarte até descreve geograficamente o sítio, o Pico do Azevedo, onde ele descobriu essa mesma interrogação. Para mim, ela veio muito mais cedo, não é? Não com certezas, eu não tinha certezas, eu estava em desequilíbrio entre dois mundos, sem saber muito bem com o qual havia de me identificar. E depois realmente a questão de Angola independente, não é? Vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para esse momento de identificação. Paula, eu pedi-lhe que trouxesse alguma coisa, se quisesse partilhar connosco algum poema, não sei se trouxe, vejo que tem aí um livro marcado, se quer ler alguma... Eu tenho muitas perguntas para lhe fazer. Eu acho que já leu. Já mesmo que eu escolhi. Devia-me ter dito que eu não... Não deu. Ok, muito bem. O cercado. De que cor era o meu cinto de miçangas, mãe? Feito pelas tuas mãos e fios do meu cabelo, cortado na lua cheia, guardado do cacimbo, no cesto tranquilo das coisas da avó. Onde está a panela do provérbio, mãe? A das 3 pernas e asa partida, que me deste antes das chuvas grandes, no dia do noivado. De que cor era a minha vida, mãe? Quando... desculpem, eu esqueço-me que sou velha, esqueço mesmo. Isto... Desculpem. De que cor era o meu cinto de miçangas, mãe? Feito pelas tuas mãos e fios do teu cabelo, cortado na lua cheia, guardado do cacimbo, no cesto trançado das coisas da avó. Onde está a panela do provérbio, mãe? A das 3 pernas e asa partida, que me deste antes das chuvas grandes, no dia do noivado. De que cor era a minha voz, mãe, quando anunciava a manhã junto à cascata e descia devagarinho pelos dias? Onde está o tempo prometido para viver, mãe, se tudo se guarda e recolhe no tempo da espera, para lá do cercado? Obrigada. A propósito de a palavra mãe é uma palavra que aparece muito na sua poesia, como a palavra mulher. É curioso porque em alguns poemas há o sujeito poético, há o eu, mas muitas vezes há a mulher. E depois a mãe já muitas vezes parece, isto é a minha interpretação de leitora, que estamos a falar da sua mãe ou que está a falar da sua mãe. Também das mães, não é? E da relação das mães, como há bocado vimos a mãe e que não leva a irmã pela mão, sem querer, obviamente, invadir demasiado, mas porque há uma coisa também que me assalta. Tenho aqui uma obra extraordinária, diz que é velha, não é, mas já tem alguma experiência. Ainda escreve sobre a sua mãe? Sim.
Em relação à minha mãe, figura física e relação, há uma história extraordinária. Eu conheci a minha mãe no fim da vida dela, não é? Há como que um ciclo que se fechou, não é? Porque eu nunca vivi com a minha mãe. Eu saí de casa precoce, né? Eu já vos disse que eu sirvo para contrariar, né? Eu saí de casa com 9 meses de idade e fui viver com uma madrinha, e é depois, quando venho para Portugal, que me começo a aproximar da minha mãe, e depois, quando a minha mãe fica doente, eu ocupei-me dela nos últimos 7 anos da sua vida. E, portanto, aí houve, da minha parte, um aprendizado. Como é que era a minha mãe, não é? O que é que ela pensava, o que é que ela sofreu, o que é que ela viveu e o que não viveu. Portanto, eu percebi nessa altura, eu já quase velha, e ela também velha, que quer dizer, essa entidade mãe não é um absoluto, não é? Temos que perceber que ela era uma mulher sofrida, uma mulher que penou a vida toda, não é? E, portanto, isso foi um aprendizado da minha parte, eu desconhecia totalmente. As mães da minha poesia são mais abstratas, ao mesmo tempo que são mais concretas. Desculpem lá esta quase brincadeira. As mães que estão aqui são realmente as mulheres angolanas, que são as que eu conheço, não posso falar das outras porque não conheço, que realmente sustentam aquele país contra ventos e marés, não é? E eu posso dizer sem a mínima dúvida que sem mulheres Angola já tinha deixado de existir. São elas que levam às costas, não é? Mais o filho que vai também às costas, mais o outro que vai pela mão, mais muitas vezes aquele que está, o novo, que está dentro da barriga, são elas que levam aquele país às costas. São elas que sustentam toda uma economia informal, não é? Não sei até hoje porque é que chamam informal, porque é a única que existe, é aquela, não é? Mas chamam economia informal, e sem aquela economia informal ninguém conseguia viver, não é? Se as coisas circulam, não é? Se o peixe circula, se a fruta circula, se a batata circula, é porque as mulheres, não é? São ao mesmo tempo produtoras, elas cavam a terra, semeiam a terra, colhem, não é? E são elas depois os agentes de a cadeia de transmissão é completamente preenchida por mulheres, não é? Eu tenho sempre presente na minha cabeça, em Luanda falta muitas vezes a água. Não riam, porque também na Europa daqui a uns tempos também vai faltar, mas enfim, lá começou a faltar mais cedo, e por volta de 70, anos 80 começou assim a faltar sistematicamente. Bom, e eu olhei às 6 da manhã, eu sou matinal, levanto-me cedo, e eu fui à janela e vi descerem, não é? Em busca da água, não é? Centenas de mulheres com baldes, bacias, mulheres e crianças. E eu perguntei, mas Luanda não tem homens? Àquela hora, às 6 da manhã, não havia um único homem que tivesse um balde na mão, uma bacia na mão, nem nada. São elas que vão à procura da água. Depois, às 6 da tarde, fui olhar outra vez Luanda. E são só homens, de um lado para o outro, a arranjar condições, a descobrir onde estão as cervejas, o esquema de não sei quê, o amigo que vai arranjar não sei mais quantos, o dinheiro que se passa por baixo da mesa, e a candonga disto e a candonga daquilo, não é? Desculpem, é um retrato assim um pouco patético, mas é uma situação real.
são elas. São elas que sustentam aquele país. São elas que têm filhos, uma data deles, e se preocupam se as crianças têm roupa, se têm comida, se vão à escola. São elas que vão à escola fazer confusão com as professoras, que se alguma coisa corre mal. São as mulheres. E, portanto, é dessas que eu tento falar, não é? Nem sempre consigo, porque a vida me poupou de muitas coisas que não poupou e não poupa essas mesmas mulheres. Mas é muito mais, aí sim, a assunção de um sujeito coletivo que é, digamos, é a tábua de salvação daquele país. Aquele país sobrevive há séculos a uma extraordinária violência que foi a violência colonial, não é? A várias outras violências que foram as violências pós-coloniais. Não esqueçamos o longo período da guerra civil que aparentemente terminou em 2002, mas a guerra nunca termina porque deixa mazelas, deixa feridas, não é? E realmente são as mulheres que tratam, que resolvem, que curam, são elas. E é dessas que eu tento falar. Paula, e já que, enfim, falando de tudo isso e também da violência, do colonialismo, como é que a Paula vê... Eu acho que lhes comecei a chamar Ana Paula, agora estou a chamar Paula. Também já estou influenciada não pela... Faz mal, não faz mal. A culpa é do Luandino. Exato. Como é que a Paula vê a maior visibilidade que tem e também a adesão, os estudos pós-coloniais, a luta antirracista? Ou seja, tem havido nos últimos anos e, felizmente, uma maior visibilidade para estas questões e também um maior interesse, penso eu, pelo menos de uma camada da sociedade, obviamente que não de toda, mas como é que vê isso e, ao mesmo tempo, a violência que continua a existir, o racismo que continua a existir, estamos a falar em Portugal, não é? Não estamos aqui no abstrato, estamos a falar neste país. O racismo continua a existir e a violência policial, morrem pessoas, morreu o Bruno Candé, um ator, há 2 anos, enfim, uma situação horrenda de violência racista. Como é que vê essa coexistência que às vezes parece tão sem sentido, não é? E já agora... faço-lhe uma pergunta, não tenho que responder, mas eu não consigo neste momento não puxar quando percebo que tenho interlocutores. Como é que vê também o momento atual político? É uma pergunta muito grande. Pois, portanto. Era o que eu ia começar por aí. Vai ficar pior, não é? Pois. Vai ficar pior. Há aí um conjunto de mortos-vivos que não sei porque saíram daquela série que era muito vista, foi vista por muita gente... gente que parecia que tinha morrido, não é? Tinha desaparecido, não é? E que de repente está aí a aparecer a defender os altos valores da família, disto e daquilo, e que talvez isso seja muito difícil de perceber nesta altura do século XXI. Eu tenho muito respeito pela circunstância de viver num país que não é o meu. E logo procuro não ser muito assertiva e não mandar bitites, não é? Sobre uma situação que eu conheço mal. Mas penso, e aí tenho muitos filósofos africanos que felizmente me ajudaram a pensar, penso que a descolonização não foi feita, não é? Houve um processo de descolonização formal, não é? Mas a descolonização das mentes, de que fala o queniano Ngugi wa Thiong'o, não se fez. Não se fez. E isso, volta e meia, assim, volta e meia parece sossegado, não é? Parece que não, é tudo bom, é gente muito fixe, não é? E de repente, como os cogumelos, surge, não é? Mas afinal,
e o Alcindo, não é? E afinal, e o Bruno Candé? Enfim, eu estou convencida que isso é um processo que tem raízes muito, muito antigas, não é? E que não foi feito aqui esse processo de desconstrução mental que era necessário para que as pessoas se libertassem dessa ideia imperial, não é? De que Portugal era grande, não é? Eu andei numa escola onde havia um mapa, não é? Um mapa da Europa, não é? E prolongado até, na época era a União Soviética, só que não aparecia lá o nome da União Soviética, né? Colado por cima estava o mapa de Angola, de Moçambique, das ilhas, da Índia, de Timor, e a legenda era: Portugal não é um país pequeno, né? A minha escola tinha esse mapa assim, enfim. Mas os tempos são outros, são completamente diferentes. Agora, esse processo de descolonização, que é um processo moroso, complexo, que tem que começar na escola. E quando eu digo na escola, é no primeiro contacto que a criança tem com a sociedade, não é? A escola no seu mais ínfimo patamar. Que se começa a fazer essa desconstrução, isso não se fez. E, portanto, o racismo existe, mais ou menos encapotado, não é? Mas basta um acontecimento qualquer para ele vir ao de cima e nós percebermos que as coisas aconteceram. E, neste momento, o grande respeito que eu tenho pelos portugueses, o grande respeito que eu tenho pelos jovens portugueses, sobretudo porque durante todos os anos, até me reformar, eu dei aulas a jovens portugueses, né? Eu temo pelo seu futuro, eu temo pela sua vida, eu temo pelo caráter ameaçador, né? Pelo regresso do medo. Não é? Ninguém sabe quão difícil é viver com medo. Quão difícil é estar sempre a olhar por cima do ombro, porque há uma sombra que paira sobre nós. E o grande respeito pelos meus alunos, que foi realmente a melhor coisa que eu fiz este tempo que passei e passo ainda em Portugal, leva-me a temer. Perguntou-me, eu estou a responder. Neste momento a situação é muito grave. É muito grave porque não se trata de um desenvolvimento, não é? E agora da paragem desse mesmo desenvolvimento. Trata-se de um desenvolvimento que não se fez e que agora vai ser absolutamente parado, não é? Eu vejo, e desculpem lá ter assim uma de esquerdófila, mas eu acho que o capitalismo não descansa, não é? Não dorme, procura sempre formas de, ao contrário do que dizia o nosso velho Marx, não é? Ao qual de vez em quando vale a pena voltar, mas realmente, coitado, ele viveu mesmo no século XIX. E ele disse que o capitalismo era autofágico, que se ia devorar a si próprio, não é? Só que ele devora-se a si próprio e põe cá fora outras formas, não é? Outros seres que saem... Eu parece que estou a escrever uma coisa de ficção, não é? Não se assustem. Não sei escrever ficção. Não sei, nem me atrevo, mas realmente preocupo-me e preocupo-me dentro desse absoluto respeito. Portanto, se fosse na minha terra, eu teria um outro tipo de linguagem. Não é? A linguagem de alguém que tem ali um lugar de pertença, não é? E que pode dizer
que os nossos dirigentes, por exemplo, não merecem o país que têm, não merecem as pessoas que têm, não merecem as mulheres que têm, não é? Enfim, eu fico espantada, não é? Como é que amigos meus muito corajosos ficaram muito contentes com a nova situação do Senegal, não é? Com certeza que a nova situação do Senegal, este presidente que foi oposição e agora é presidente, e amigos meus ficaram, olha, ele tem 2 mulheres, não é? Mas perguntaram, quer dizer, elas foram ouvidas para toda esta situação? Não sei, acho que não. Eu não posso estar contente com a situação, não é? Portanto, em relação à minha terra, eu teria uma outra fala. Aqui eu tenho que dizer sempre que é dentro do grande respeito que eu tenho a um país que me acolheu num momento difícil da minha vida, não é? E pensar sempre que ninguém sai da sua terra, não é? Por vontade própria. Como disse a grande poetisa Washington Shire, não é? Que tem um belíssimo poema que eu aconselho todos vocês a ler. Infelizmente ela não está traduzida em português, mas está traduzida em português do Brasil. Toda a gente sabe e lê. E está muito bem traduzida. E ela diz: ninguém sai do seu país a não ser que o seu país seja a boca de um tubarão, não é? Ou se transforme na boca de um tubarão. E é isso. Ninguém abandona o seu país a não ser que em determinado momento exista uma ameaça tão grande, uma impossibilidade tão grande. Portanto, eu reconheço que tive portas abertas no momento em que saí da minha terra e vim para aqui. Tenho um imenso respeito por isso. Agora, esse respeito permite-me, autoriza-me a, neste momento, temer pelo futuro dos jovens que me passaram pelas mãos. E a quem eu disse coisas que eu reconheço que não eram verdades, não é? Como, por exemplo, que o mundo não volta para trás. Volta. Não é? Volta. Como dizia a Úrsula Buendia, personagem dos 100 anos de solidão, não é? A história repete-se em círculos. Afinal, a mulher era sábia. Ana Paula, estamos quase a terminar, mas eu ainda tinha aqui uma coisa da qual gostava muito de falar e queria ainda ler. Portanto, há muita coisa que gostava ainda de fazer, mas estou aqui deliciada a ouvi-la e o tempo também vai escasseando, mas queria perguntar se alguém tem perguntas para a nossa convidada, se querem fazer alguma partilha. Ficamos assim, este silêncio é sempre... Pronto, se alguém tiver, também vai muito a tempo, ainda temos um bocadinho, mas é mesmo só um bocadinho. Vou ler mais um poema seu, pode ser? Dos muitos que marquei, a achar que a sessão tem 3 horas sempre. Depois a Clara lembra-me que não tem. Um beijinho especial para a Clara hoje. Clara Riso, da Casa Fernando Pessoa. Os antepassados usam o espelho todas as noites. Olha a aldeia dos nossos antepassados. A verdadeira aldeia sombreada de palmeiras que nos obrigaram a abandonar. Os antepassados. Os nossos antepassados, mais as aldeias que nos obrigaram a abandonar. As aldeias sombreadas de palmeiras. O conjunto tão bonito das nossas aldeias. A aldeia tão bonita dos nossos antepassados que nos obrigaram a abandonar. Os antepassados usam o espelho todas as noites. Vou só ler mais um. A guerra. A hiena uivou toda a noite. O bicho esfomeado
uivou toda a noite. As vozes saíram das casas, como o fogo se levanta das cinzas, altas, todas juntas no medo. Os dentes dos guerreiros batiam sem parar. Os pés das velhas juntaram-se para aquietar a poeira. Um companheiro nosso não regressou. O filho único de nossas mães não vai voltar de pé. É só o seu cheiro que volta agora e um corpo separado daquilo que era antes. Um filho dos nossos não regressou. A hiena uivou toda a noite. A terra ficou dura sob os nossos pés. Ana Paula, a propósito de antepassados e desta sua poesia, enfim, com tantas camadas, há aqui uma dimensão, e falou de religião, não é? Da sua relação com a religião católica inicialmente, e depois há aqui uma dimensão, estas palavras às vezes fecham muito, mas ora de misticismo, ora de religiosidade, e quando fala de antepassados, não só aqui, mas também noutros poemas, há um bocadinho sempre essa noção que temos de que olha para cima e olha para dentro também, e para cima e para dentro, e neste fluxo que também envolve o que não se vê, não é? Estou eu aqui a tentar fazer uma pergunta aberta para lhe dar margem para responder como quiser, mas no fundo qual é a força do que não se vê, dessa relação com quem já não está? Que força é que isso tem na maneira também como faz arte? Porque no fundo é isso, não é? Como faz poesia. Bom, é muito grande. Eu tenho o facto de já ter vivido muitos anos, não é? A minha vida já é o somatório de uma grande quantidade de perdas, não é? Pessoas de quem eu gostava muito e que perdi, e algumas delas muito novas, não é? E portanto, isso nós vamos acumulando uma saudade difusa que um dia é mais cruel, dura, não é? E no outro dia fica de repente apaziguada, não é? Diante do milagre, por exemplo, das árvores, não é? Uma coisa que, por exemplo, aqui, à qual eu estou permanentemente em alerta, não é? Embora a mudança das estações neste momento já não seja tão clara e tão evidente como era quando eu cheguei, mas para mim é sempre uma novidade, não é? E eu até me pergunto, mas como é que as pessoas não param para ver as árvores? Estavam todas sem folhas e agora estão todas cheias de folhas. E daqui a bocado vão aparecer flores, não é? E as pessoas não param. As pessoas andam nos carros, não é? Com os carros fechados, e cara zangada, e não sei o quê, e olhar para o telemóvel, e não olham para as árvores. Não olham. Isso para mim é uma coisa que eu não consigo perceber. Chamem-me um bocadinho atrasada mental, eu reconheço, é uma limitação, não é? Isto para dizer que todo esse infinito espiritual está muito presente no meu cotidiano, sendo eu uma pessoa incré. Eu gosto desta palavra, é muito bonita. Embora os portugueses não sei porque não usem, mas eu gosto. Eu não sou crente, não acredito em nada, né? Tenho muita inveja das pessoas que acreditam, uma inveja total. Não acredito, mas esse milagre permanente, não é? É uma coisa que me leva sempre para a reflexão filosófica dos povos de onde eu sou originária, que realmente situam, quer dizer, os antepassados, os mortos não morrem. Eles transformam-se em antepassados e fazem parte do cotidiano, não é?
ninguém começa uma refeição sem deitar um bocadinho de qualquer coisa para apaziguar esses mesmos antepassados. Quer dizer, todo o cotidiano é habitado, não é, por uma série de eu não diria seres, mas por uma série de memórias, de presenças que não são físicas, mas que têm a ver com as lembranças que nós temos dessas pessoas como elas eram e a importância que tiveram nas nossas vidas. Portanto, quando eu falo em antepassados, eu tento que seja sempre de uma maneira celebratória e não de uma maneira negativa e a morte e pronto, e etc. Não. É uma maneira celebratória, é uma maneira de não nos sentirmos tão sós. É como esse milagre das árvores que perdem folhas, ganham folhas, têm flores, não é? Eu sou sensível a esses fenómenos, não é? Um dia destes ainda vão bater no meu carro porque eu começo a abrandar. Não é porque esteja ao telemóvel, não atendo o telemóvel quando estou a conduzir, mas é porque estou a ver árvores, né? E de certeza que vão bater no meu carro. Enfim, mas isso para dizer que não é no sentido do luto, não é? Pronto, eu já passei por alguns lutos, não é? E lutos que não resultaram só da perda de pessoas físicas. Não fiz lutos só porque pessoas morreram. Eu fiz lutos por ideias que eu tinha, por utopias que perdi, por um país que eu pensei de uma maneira e ficou de outra, por pessoas em quem acreditei e que deixaram de valer esse mesmo crédito. Reparem que eu não faço nenhum julgamento sobre as pessoas. As pessoas são pessoas, não é? Com as suas, quando eu digo essas pessoas, são as pessoas com o poder. As pessoas com o poder e que tinham nas mãos o poder de mudar aquele país para melhor, não é? E não mudaram só os seus próprios bolsos. Isso eu não consigo conviver com isso não é? E, portanto, esse luto também foi feito, não é? Portanto, nós somos a geração que participou em todo aquele momento celebratório, aquele ritual de passagem que acabou uma situação violenta e difícil e vai começar uma situação nova, não é? E o que nos caiu nas mãos não foi muito bom, não é? Não foi muito bom. Mas reparem, não há da minha parte nenhuma tentativa de dizer antigamente é que era bom e agora é que é mau. Não, isso não existe. O colonialismo é o colonialismo, é o colonialismo. O colonialismo é a violência, é a dominação de um grupo de pessoas sobre outro grupo de pessoas que ainda por cima era maioritário nos países, não é? O colonialismo é a violência. Fanon, quando diz isso, não disse gratuitamente, é mesmo a violência. Em tempo colonial, a maioria da população foi transformada em não pessoa. Não eram pessoa, eram os gentios, não é? Portanto, havia os colonos, os assimilados e os gentios. Eram os outros, não é? Não tinham um bilhete de identidade, não é? Tinham uma caderneta indígena, não é? Eram os indígenas. E, portanto, isso não pode ser uma situação que sirva de termos comparativos, não é? Agora, a situação atual é uma situação de distopia difícil, com a qual é difícil, é preciso fazer muitos lutos, é preciso entender os contextos, é preciso perceber as coisas, não é? Já fugi outra vez, não é? Não fugiu nada. Ana Paula, estamos mesmo a terminar. Queria lhe perguntar se quer partilhar mais algum poema connosco. Tem mais alguma coisa que queira ler-nos?
Este já leu. Porque ouvido por si, tem outra... Eu posso depois dizer só uma coisa? Ai, claro que sim, claro que sim, força. Eu estou muito emocionada porque, para mim, o 25 de Abril foi o dia mais feliz da minha vida. Eu costumo dizer, exemplificar, mas é milhares de pessoas e milhares de mulheres. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, queria estudar e não estudei. E eu estive numa fábrica, tinha 16 anos, trabalhava 10 horas e não podia rir nem falar. E eu agora vou dizer uma coisa, que eu agora já nem vejo a televisão, que tenho medo que me dê um treco. E hoje ao almoço a minha filha estava a ver e vi uma coisa que era Independência e Família, de um livro, que eu parece que estava a ver um ecrã, a preto e branco, nas conversas de Marcelo Caetano. E fiquei muito impressionada quando aquele senhor, que eu nem quero dizer o nome, porque foi muito mau, que era o Passos Coelho, e fiquei mesmo, e como é que é possível a dizer, a querer-se ligar para o governo, ligar-se à extrema-direita e a criticar, eu nem queria acreditar que isso acontecesse, porque as pessoas da minha idade que sofreram muito e que morreram, e as pessoas não têm ideia, as pessoas mais novas ou não lhes transmitem, ou não sei, ou as pessoas já passaram por isso e votaram nisso. Eu não percebo porque é que essas coisas, é tal coisa, é voltar a situação, mas diz-me que estava atemorizada e eu também estou com muito medo. Não quer dizer que a gente não faça tudo para que não volte nunca mais, não é? Costuma ser 25 de Abril sempre e nunca mais. E obrigada, que eu gostei muito, ainda bem que eu gosto muito de poesia também. Ainda bem que isso aconteceu. Eu estou comovida com aquilo que disse, sabe? Ainda hoje estavam a falar da Maria Teresa Horta. Eu conheci a Maria Teresa Horta em 1976, o meu ex-marido era gráfico da revista Mulheres. E eu lidei com ela há muito tempo, eu gosto muito dela, tenho pena que ela não apareça, por várias razões, não é? E eu costumo dizer que ela foi a primeira pessoa a saber que a minha filha tinha nascido e que era uma menina, porque ela foi para a maternidade à espera que ela nascesse, que era para o meu ex-marido acabar de fazer a paginação da revista. E assim muitas histórias, e estava a dizer que ela, eu também conheci o Luís, não é? O marido dela, que era colega do meu ex-marido, e fico sempre muito impressionada com isso. E depois, quando as pessoas, eu já tenho ido a outras apresentações de livros, e no outro dia fui à Fundação Zé Saramago e um jovem de 40 anos começou a dizer isto, porque era onde gostaria, se não fosse o 25 de Abril, e o jovem estes todos aqui são todos desse tempo, mas em vez de escrever sobre esse livro, porque é que não escrevem sobre o futuro? E aquilo me comoveu-me. Eu disse, olha, só para responder àquele jovem, se não fosse o 25 de Abril, onde estarias no 25 de Abril, eu continuava na fábrica, o senhor ia para a guerra, como muitos foram, e possivelmente não voltava vivo. É que eu também tive 2 irmãos na guerra e sei o que é que a minha mãe sofreu, e nós sofremos todos, e muitas mães que sofreram, que eles morreram. Como é que eles dizem aquilo? Não quero o passado, nem o presente, nem o futuro. Como é que as pessoas são capazes de dizer essas coisas? Desculpa lá, já... Não, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Sabe que há alguns desses jovens vários cair em cima. É isso, depois penso na minha filha, no meu neto e nessas coisas todas até fico. Tenho muita pena, mas vai cair. Sabe como se diz na minha terra? Estamos juntas e a luta continua. Houve uma altura em que nós ainda podíamos brincar, não é? E então são as mulheres que fazem a agricultura. E em Angola, o sítio onde elas trabalham diz-se a lavra. Então nós brincávamos com a luta continua, e em vez de dizer a vitória é certa, dizíamos e a vitória foi na lavra. À maneira angolana, foi na lavra. Enfim, estamos juntas. Estrangeiro. Teus passos alargam o fosso,
em volta do cercado da casa antiga, está aceso o fogo nos sítios do costume e tu moves-te por dentro do frio. Estrangeiro, o pano branco na tua cabeça anuncia a morte de minha alma gêmea, meu irmão, meu noivo, o filho muito amado de sua mãe, o que portava no peito o colar de miçangas e fios do meu cabelo. Estrangeiro, a tua voz é um ruído surdo, um murmúrio atento. Estrangeiro, com a tua presença a minha dança não correu, a manteiga passou, o leite cresceu azedo pelo chão, a vaca mansa de estrela na testa não entrou no sambo, a bezerra pequena varreu a noite de gritos. Estrangeiro, ontem não nasceu ninguém no Eumbo, e a lua estava alta e nova. O velho que sofre não conseguiu morrer. Estrangeiro, afasta de mim teus passos perdidos e a maldição. Vamos terminar. Ana Paula, queria-lhe agradecer imenso ter estado aqui. Uma sessão que eu acho que posso falar por todas e por todos que foi extraordinária, e agradecer a força e a curiosidade daquela menina que escreveu às escondidas, porque hoje estar aqui proporcionou-nos também um bocadinho de liberdade, também respondendo, acho que é nos encontros e nesta olharmos nos olhos e falarmos do que interessa, porque há coisas que interessam mais que outras e essas são as coisas da vida da liberdade. É isso também que nos garantirá um futuro um bocadinho mais risonho e, portanto, agradeço-lhe enquanto jovem, ainda um bocadinho jovem, agradeço-lhe a esta jovem de espírito. Obrigada e obrigada por terem estado aqui. Até à próxima. Muito obrigada.